noite, senhor. Eu sou o Tenente Barreto. Vamos estar na aula de operações terrestres. Então, vamos lá. Capítulo 5. Vocês só tem na apostila a partir do 5.2, não é isso? Sério? Então vamos embora. O sucesso final no campo de batalha é somente obtido pelas operações ofensivas. Ofensiva significa atacar, explorar as fraquezas do inimigo e manter a iniciativa. São realizados a fim de alcançar um ou mais dos seguintes propósitos. Você vê que ele diz um ou mais dos propósitos. E ali eu separei os verbos. Por quê? O verbo ele vai te ajudar na hora da resposta, porque se ele colocar um verbo que é diferente, já te ajuda. Ele vai complicar se ele mudar o final da questão, o questionamento. Então ele pode ser duas situações: ele botar uma questão totalmente fora, iniciando pelo verbo que vai estar errado, ou ele repetir o verbo e ele trocar o final. Tipo aqui, destruir as forças material inimigo. Ali não tem como modificar. Fixar o inimigo em posição. Aí ele bota fixar o inimigo na defensiva. A defensiva é uma posição? Sim. Pode ser questionado depois? Sim. Mas na norma em si está diferente. A gente tem que se pautar na norma, no que está escrito diretamente na norma. A gente faz algumas coisas de mnemônicos, que é pegar a inicial de cada verbo e você construir uma palavra, uma frase que vai te ajudar na hora que você lembrar. Então não adianta eu passar um mnemônico aqui, porque às vezes o que é fácil para um é difícil para o outro. Qual é a ideia? Separa as iniciais, tipo ali, D3, são 3 letras D3, CO, FP, CO, FP, D3. Você faça da forma que você entenda que esses verbos, destruir força material inimigo, conquistar aeropontos importantes do terreno, obter informes, desviar a atenção do inimigo, fixar o inimigo em posição, privar o inimigo de recursos e desorganizar um ataque, são os propósitos da operação terrestre. Essa matéria é muito importante porque nós somos uma tropa que partimos do mar para a terra. Iniciamos com operações ofensivas, mas terminamos com uma operação terrestre. Essa matéria é grande probabilidade de cair na prova? Com certeza. Com certeza. Vale investir nessa matéria? Com certeza. Você só precisa de uma para passar. Várias serão tiradas daí. Então compensa. Esse entroncamento de azul eu coloco para você entender que mudou o raciocínio. Então, a ideal é que você tenha duas canetas, não uma azul, uma amarela e uma na outra cor, tipo uma laranja. Porque o verbo da questão, eu digo verbo, que é o vinco da matéria, a gente fala muita coisa, mas tem uma parte que se ele modificar, você vai perceber que está errado. E é justamente esse vinco da matéria que ele vai mudar. Tá ok? Então, vamos lá. Fases da ofensiva. Todas as operações tendem a se desenvolver normalmente em 3 fases: preparação, execução e continuação. Isso é bem básico. Ele pode colocar uma questão de prova dessa? Sim, mas para quem estuda, não é uma questão que você quer que caia na prova. Porque até o cara que não estuda acerta. Porque se ele botar uma proposição que seja preparação, outra palavra execução, você, não é isso. É uma questão que não deva cair na prova, para você que está estudando. O camarada que não está estudando, ele vai rir, vai gostar. Você que vai estudar, sair da prova no dia e falar assim, não era uma questão de prova, não deveria cair, facilitou a vida de quem não estudou. E essa questão que ele acertou, pode colocar ele dentro do curso e te tirar. Então, se você se dedica para a prova difícil. Você tem que pedir nas suas orações uma prova difícil. O cara que não estuda, pede uma prova goiaba. Preparação. Esta fase tem início com o reconhecimento, recebendo a diretiva que dará origem à operação, até a ocupação de uma posição de ataque e ataque. E subsequente, transposição de uma linha de partida, LP. Essas inícios e fins a gente tem que estar bem marcado.
A Marinha gosta de cobrar essas transições. Quando inicia a preparação das fases ofensivas? Quando termina a fase da preparação da ofensiva? Então, tá entendendo? Esse divisor de águas de tudo na matéria, você tem que estar ligado. De tudo. Por exemplo, histórico. Passou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Qual era o último do primeiro, o primeiro do segundo, o último do segundo, o terceiro que estamos até hoje. Esses divisores, a Marinha gosta de cobrar. Gosta de cobrar. Então ali é o LP, que marca efetivamente o início da execução do ataque. Nesta fase ocorre a marcha para o combate. Depois ela vai ser esmiuçada. Alguém aqui já leu a matéria antes? É isso aí. Parabéns. Você tem que ler a matéria antes, porque você não chega perdidão. Lê, se tiver desenho, olha o desenho, analisa. Entendeu? Para ver ali, você na hora está aqui, está olhando, está marcando, pô, estou marcando, o professor está falando, estou na dúvida, e aí a gente se embola. Então você, mesmo que expeditamente ele leu, que acho que isso é importante. Acho que isso é importante. Pô, estou com dúvida nisso. Para quando você chegar em sala de aula, você já está, alguma coisa. Semana que vem eu vou dar operações anfíbias. Você já pode dar uma lida em operações anfíbias. Entendeu? Você vai ver que tem muita coisa que você vai ficar na dúvida, que a hora da dúvida é quando você lê, que se você tem dúvida é que você está raciocinando. Deu dúvida, está raciocinando. Quando chegar em sala de aula e começar a focar as justificações, você já está ok. Tá beleza? Então, nesta fase ocorre a marcha para o combate, na qual a tropa atacante busca o quê? Estabelecer o contato com o inimigo. A seguir, desloca-se a partir da zona de reunião, ZREL e ataque. Transpõe a LP ou linha de contato, dependendo da situação, o que marca o início da fase seguinte. Então você vai ver que tem um desenho depois que ele colocou essas linhas. Colocou essas linhas. Isso é importante, que às vezes ele pergunta, pode dar um enredo, falar uma historinha para te enganar, e principalmente para comer seu tempo, porque a maioria das histórias que vem na prova de Marinha, ela não vem para te checar, ela vem para comer seu tempo. E se eu boto lá meio, isso aqui, o pelotão tal, de tal situação, partida, tal, você vai ler, tem que ler. Aí ele vem depois do questionamento. Qual a posição que ocupam após ultrapassar a zona de reunião? Aí ele bota posição de ataque, linha de partida, linha de contato, linha de provável desenvolvimento. As questões são essas. Então, não se abata. Quando vê a questão grande, aquilo é para comer seu tempo. Você tem que ler. Onde está mesmo o questionamento? Está aqui. E aí ali eu vou colocar o meu raciocínio de forma lógica, rápida e fracionada naquilo. Você tem que treinar isso. Você não tem que analisar com o gama de conhecimento que você tem. Você tem que buscar na tua mente o fracionamento para responder aquela questão. Em qual matéria, sempre se busca, qual a matéria que eu estou respondendo? Seja o CFN. Qual a matéria que eu estou respondendo? História. Porque isso vai te ajudar na busca. Não adianta você raciocinar a mente como um todo. Tenta fracionar o teu raciocínio. Isso vai te ajudar e muito. Vai parecer que é mais simples. E tenta pensar, é só uma questão. É só essa que eu tenho que responder. É só essa. E aí você vai tranquilo. Caminhando dentro da prova, não é correndo dentro da prova. Execução. Esta fase inicia com o cruzamento de uma LP ou linha de contato até a conquista dos objetivos ou do objetivo decorrente das tarefas impostas pela missão atribuída na diretiva. Então os objetivos estão decorrentes das tarefas impostas aonde? Na diretiva. Ele pode perguntar? Sim. Ele vem ali,
Esta fase inicia com o cruzamento da LP e a linha de contato até a conquista do vestíbulo, decorrente das tarefas impostas pelo comandante do batalhão. Aí você, ó, pelo comandante da fração, pelo comandante do GDB. Aí você, ó, viu? Se você ler, não parece que é verdadeiro? Pô, vou fazer, vou cumprir a missão, tudo na Marinha Determinação, tudo na Marinha Ordem, e quem manobra com o batalhão é o comandante, e se o comandante mandar, eu vou fazer. Não, mas não é o quê? Tarefas impostas pela missão atribuída na diretiva. Aí a norma está ali. Pode questionar o que for. Ah, foi o comandante que. Ah, é o comandante que determina. Não, mas a norma diz. Se prenda sempre a norma. O que a norma diz? Atribuída na diretiva. Sob a pressão dos fogos de preparação, aí ele bota ali fogos de amaciamento, fogos das armas de trajetória curva. Aí você também. Estão percebendo como é fácil enganar? A matéria é muito vasta e às vezes ela se confunde. Vocês vão estudar coisas que vão estar falando sobre tiro de trajetória tensa, tiro de trajetória curva. Então isso aí, na hora, se você não tentar fracionar o raciocínio, você vai se perder, pô. Você vai ver que na operação terrestre ele fala de fogos de preparação e não tem nada a ver se ele botar um fogos de trajetória tensa, fogos de trajetória curva nessa parte. Então nessa aí que você vê, marcando de amarelo, e ali tu marcava o quê? Um laranja. Eu botei assim vermelho, se eu colocasse laranja, ia às vezes a vista embaçar. Mas o ideal é que você tenha esses pontos que esse vermelho é que se tirar e colocar outra coisa, você vai ficar na dúvida. Vai ficar na dúvida. Alguém não teria dúvida ali se coloca fogos de amaciamento, fogos de trajetória curva? Marcaria com certeza? Ou não? Ficaria? Sério, eu preciso do retorno de vocês. Sim ou não? Ficaria com dúvida? Você ficaria? Flamenguista, sou botafoguense. Eu tenho que amarrar os fogos pelo menos aqui em vocês. Lá vocês estão bem. Mas e aí? Vocês flamenguistas os três? E aí? Iam pro barro? Não, sem guerra. Não é pra... Aqui a gente, cara... Aqui não é para corresponder tudo certo e também estou checando vocês. É para ter um retorno. Fala assim, não, porque às vezes, pô, não, tá marcando coisa que não tem nada a ver. Ninguém na sala escorregaria nisso. Porque isso é o que eu estudei. Isso é o que os professores me passaram. Sempre cheguei para cá, para sargento, para oficial, eram os pontos que eles destacavam que poderiam a Marinha confundir. A Marinha não mudou, o que ela vai buscar? Confundir. Cairia? Está pertinente? Beleza? Vamos lá. Dadas pelas armas de apoio. As tropas progridem até a posição de assalto. Linha final de coordenação ou linha de provável desenvolvimento. Aí ele bota entre vírgulas ali, ó. No caso de um ataque noturno. Então, no ataque diurno, se ele estiver na historinha falando, tem LPD? Linha de provável desenvolvimento? Tem ou não tem? Tem ou não tem? No caso de um ataque noturno, linha de provável desenvolvimento. No caso do ataque noturno, linha final de coordenação. Você está vendo como é que confunde? O efeito de obscurecimento de neutralização proporcionado pelas armas de apoio, está vendo? Lá estão fogos de preparação. Aqui ele cita armas de apoio. Aí ele bota ali, ó. Em geral, é necessário para apoiar o assalto. Ele vem e coloca, sempre ocorre a fim de apoiar o assalto. Não, em geral. Porque pode ter situação que você não vai ter armas de apoio. Por N motivos. Então por isso que ele coloca, em geral. Já na prova, ele coloca uma afirmação. Aí você, pô, é isso aí. Essa afirmação. Ou na dúvida você, pô, assim em geral não cabe. Entendeu? Essas coisas que deixam em aberto, é bom você destacar para ver que até na norma ela deixa, pô, pode ter ou não ter, pode ocorrer ou não ocorrer. Porém, na medida do possível, a surpresa deve ser preservada. Ó, na medida do possível. Aí bota, sempre a surpresa deve ser preservada. Não, pô, se você quer ganhar velocidade, o teu horário, você teve um problema com alguém no reconhecimento
não identificou um charco, uma macega, perdeu tempo. Para chegar no assalto, no ataque coordenado no horário, você vai ter que ganhar velocidade. Aí às vezes você perde o quê? Surpresa. Você está entendendo como pode ganhar? Ele bota ali, na medida do possível. Quanto mais próximo do objetivo o escalão de assalto chegar, antes de abrir fogo, melhor. Além do inimigo ser atingido psicologicamente, ele também terá menos tempo para colocar em ação suas armas mais pesadas. O assalto ocorre tão logo os focos das armas de apoio tenham se deslocado para retaguarda e flanco. Por que ele tem que se deslocar para retaguarda e flanco? Alguém tem a noção? Ninguém? Nem imagina? Não pode nem para chutar. Se você deslocar somente para a retaguarda, os flancos permitem que ele saia da área. Se você deslocar somente para os flancos, você vai permitir que ele também faça um movimento retrógrado. Então, por isso que os focos têm que ser a retaguarda e para os flancos. E aí, se na prova ele colocar um ou o outro, está errado. Ele tem que colocar os dois, retaguarda e flanco. Viu como é fácil? Tirar um termo e aí a coisa que estava certa passa totalmente errada. Da posição inimiga para não poder pôr em risco o escalão de assalto, o qual desencadeia os fogos de assalto com suas armas orgânicas e se lança rápido e agressivamente. Quando você desloca esse fogo a flanco e retaguarda, você também abre espaço para a sua tropa chegar até o objetivo e depois fazer as ações subsequentes. Tem que ter atenção a isso. Beleza? Aí aqui o que ele fala. Atenção nessa parte aqui agora. Esses dois termos. O assalto ocorre tão logo os fogos de armas de apoio tenham se deslocado para retaguarda e flanco. Né? Aí aqui embaixo o que ele diz? Se lança rápida e agressivamente sobre os objetivos. Este escalão não se detém na orla anterior do objetivo. Pelo contrário, dirige-se com rapidez em um único lanço, ou executando as técnicas de fogo e movimento, quando a resistência inimiga assim exigir, até a orla posterior ou a parte que lhe for designada. Na primeira parte ele fala rápida e agressivamente. Na segunda parte ele bota rapidez em um único lanço. Se ele inverter, está errado. Aí você, tudo que você leva para a prática, provavelmente está errado. O pessoal de batalhão faz aquele treinamento no campo do Riachuelo, no campo do Paysandu, vários lanços de ET, de GC. Aí ele bota em um único lanço, você, pô, não, cara, não foi isso que... Não vão lanços sucessivos e subsequentes. Se ele colocar, você, ó, olha, pô. Entendeu? Porque não é o teu usual, não é o que na realidade você faz ali. Embaixo ele até bota orla posterior, parte que foi nada. Ele bota. A história ensina que a velocidade no combate é uma arma preciosa. A unidade, os homens ou máquinas que conseguem consistentemente se mover e agir mais rápido que seu inimigo durante o assalto obtém vantagem decisiva. Então vocês entendem que são termos curtos, pequenos, que são trocados e fica difícil de perceber. Muito difícil de perceber. Para garantir a velocidade no assalto, cada combatente, estão fazendo prova para cá. Vocês vão estar com 3 subordinados na sua esquadra. Será que é interessante cobrar o que você tem que saber do combatente que está subordinado a você? Sim, seria interessante cobrar em prova? Se eu estivesse na banca de prova, eu cobraria. Eu faria uma questão daqui. Porque você é cabo, você está dando prova para cabo, vai manobrar com soldados. Aí chega lá o sargento, o oficial te pergunta: cabo, para ganhar velocidade no assalto, cada combatente tem que... O que ele tem que saber? O que ele tem que fazer? O básico, pô. Você é preparado para o combate.
você vai ser comandante de uma esquadra de tiro, vai estar com 3 subordinados. É a primeira vez que você tem alguém subordinado a você. Você não souber o que você vai cobrar dele, pegou, pô. Então vamos ver os verbos de cada. Ó. Possuir, explorar, atacar e unir. Mas aí dentro você vai ver que tem coisas que causam dúvida. Vamos lá. Possuir, amar sua habilidade com as armas por ele usadas. Básico. O soldado está usando, tem que estar sabendo utilizar aquela arma. Vai dar ele vai trabalhar no morteiro sem saber, sem ter feito escola para peça? Ele vai trabalhar numa mag sem saber? Não. Perfeito. Isso. Explorar o quê? Convenientemente os pequenos abrigos e as cobertas proporcionadas pelo terreno em sua zona de ação, bem como a qualidade dos campos de tiro dessas posições. Então é o que ele utiliza e no campo de tiro que ele vai estar trabalhando. Se você levar, pô, tem que imaginar, o que eu vou falar para o soldado? Eu falaria como carro já, para ele utilizar, se ele sabe usar a arma dele, quais perguntas que eu faria para o soldado? Sabe utilizar a arma dele, se ele sabe a qualidade dos campos de tiro, a posição dele, isso na hora vai te ajudar. Tem como você pegar isso tudo, chegar em casa, desculpa o pessoal do EAD, passar em frente ao slide, aí você ficar, possuir a massa habilidade na usada, possuir a massa habilidade na usada, explorar convenientemente pequenos abrigos, explorar convenientemente, ficar, não vai a lugar nenhum, cara. Você ficar amassando a matéria assim, tentando gravar, você não vai a lugar nenhum. Você não tem que gravar a matéria, você tem que entender a matéria e absorver o conteúdo. Mas isso é através do quê? Da sua leitura, da sua audição, você ouvindo, gravando o áudio da matéria e ouvindo. Com o tempo, isso vai ser igual a música para você. Quando você lê, parte da música está errada. Eu lembro que alguma coisa aqui no meio não era dessa forma. E é só isso que você precisa saber, pô. Se tiver um verdadeiro ou falso, você não tem que chegar ali e corrigir. Aí não é uma prova discursiva. Não se prendam a perguntas que igual a sua campanha. A campanha dele fala, pô, tá aí, beleza. A execução tal, assim, assim, assado. Você vira para ele e fala, tá, manda as proposições aí. Você vai ficar na nossa. A prova não é pergunta direta, pô. Então não adianta você querer se preparar para a pergunta direta. Vou fazer um questionário de 1.500 questões. Você vai acertar da prova? Tá bom, bom pra caramba. Tu acertou 20. 20 da prova estava no teu questionário. Beleza, tu não passa na prova? Você não tem que fazer muitos questionários. O tempo que você está montando questionário, cara, daqui, dessa matéria aqui, tu faz várias questões. Várias. E o tempo que você está montando questionário em casa, vários questionários, você está pegando conteúdo, pô. Você está lendo, entendendo, gravando áudio. Por isso que eu falo, gravar um áudio é interessante, sim, pô. Pegar na porta do armário, colar esses verbos aí, isso aí, até tá na massa do sangue. Cheguei para trocar de roupa, vou ficar lendo, possuir a masculinidade, tal, pá. E aí vou. Daqui a pouco você, pô, essa aqui já foi para conta. Eu, quando estava estudando profissão, eu tinha um quadro quase desse tamanho, tá? Aqui, na sala de casa. Aí, ó, matemática, português, história, geografia, marinha, 5. As matérias iam subindo para ficar na minha altura. Quando eu absorvia aquela matéria, eu, tirava, subia, tirava, subia. Fórmulas de matemática. A matemática era mais fórmula, então meio que elas se repetiam com mais frequência. Os demais não, pô. Pô, gravar a zona do euro, um monte de coisa. Pô, geografia, inúmeras coisas. História, várias batalhas. É isso aqui, pô. Você vai pegar, ficar lendo, vou pegar um dia, agora eu vou gravar. Beleza, você gravou. Um dia tu sabe, 2 dias, 3 dias. Semana que vem te perguntar, tu não sabe mais nada. Tu possuir a máxima e você lembra trechos. Você vai lembrar trechos. E é o trecho que você não lembra que a Marinha vai explorar.
Se ela mudar um verbo aí, tá beleza. Se ela mudar aqui no final, a gente vai ver. Vamos lá. Explorar, atacar, atacar sem depender de comandos verbais ou visuais. Aí eu boto ali, não, soldado tem que saber atacar com os comandos. Ó, atacar, eu tenho que falar, eu tenho que dar comandos verbais. Você vê que aqui embaixo vai enrolar. Vamos lá. Atacar sem depender de comandos verbais ou visuais. E, sendo comandante de pequena fração, posicionar-se na frente. Na frente. Junto aos elementos mais avançados, de forma a conduzir o assalto com deslocamentos taticamente seguros e movimentação flexível, evitando confusão na transmissão das ordens e retardos necessários. Pô, mas sem depender de comandos verbais, evitando confusão na transmissão das ordens, viu? Se eu tirar atacar com comandos verbais e visuais, aqui embaixo você vai tipo que confirmar que é com isso. Porque aqui ele diz, ó, ordens e retardo necessário, transmissão das ordens, sem depender de comandos verbais. Se eu botar lá como comandos verbais, você está se confirmando. Eu tenho que falar com comandos verbais e visuais para que a transmissão das ordens sejam cumpridas, para não ter confusão, pô. Você vai evitar a confusão como? Aí você imagina, com comandos verbais e visuais. Mas lá ela está falando, sem depender. Tá vendo? Aí você, ó, pô, aí sai da prova, marradão. Aí o campanha, e aí, qual é aquela? Pô, marcou. Marcou qual? Pô, marquei a alfa. E aí? Pô, comandos verbais. Aí o cara, você sai convicto. Na tua situação, tu sai da prova achando que você acertou 60 de 50. Aí quando pega o gabarito, eu rodei, mano. Não, rodei também. Rodei, pô. E é isso que tu roda, pô. Ele vai pegar, botar minha física quântica pra você? Uma geometria espacial? Não. Ele vem aqui, ó. Atacar com... Se eu ler, eu lembro. Beleza, vou ler pra você. Atacar com comandos verbais e visuais, sendo que um comandante de pequena fração posiciona-se na frente, junto aos elementos mais avançados, de forma a conduzir o assalto com deslocamentos taticamente seguros, movimentação flexível, evitando a confusão na transmissão das ordens e retardos necessários. Você, ó, verdadeiro, vai rodar. Sai convicto. Lá vocês vão ver. Tá? Sai convicto. Tem cara que sai com o peito. A vaga é minha. Você tem que sair. Se você sair da prova assim, eu fiz uma boa prova dentro do meu conhecimento. A prova estava boa dentro do meu conhecimento. Fiz, analisei, não errei o cartão resposta, beleza. Você vai sair tranquilo. Agora, se você achar que tu é o cara, provavelmente você foi pro barro. Provavelmente. Só se o cara for muito bom. Na Marinha, geralmente acontece isso. Sai do CIA aqui, aí o camarada, e aí, Barreto, beleza? Tranquilo? Uma questão foi perguntando sobre agropecuária da África. Marquei tal. Pô, errado, era isso. E ele me fundamentava o erro. Isso serve como experiência de prova, vocês terem a noção que não é isso. Perguntou sobre a regiões polares. Eu falei, cara, eu botei tudo verdadeiro. Por quê? Numa cesta de prova, se não tem, eu não estou na dúvida, não tem nenhuma palavra excludente, que é nunca, sempre, jamais, eu não elimino. Então, eu li, nada errado, eu achei. Li, nenhuma palavra excludente. Marquei verdadeiro. O cara, não, Barreto, é falso. Pô, cara, falso por quê? Pô, o tratado é de 1969, lá estava 1979. Eu falei, pô, tu tá vincado. Ó, vinco da matéria. Mandou bem. Pô, bateu no meu e falei assim, pô, Barreto, esquenta não, cara, só a primeira prova. Pô, pro ano que vem tá beleza. Saiu o resultado, eu oitavo, ele. Não entrou nem na repescagem, mano. Então você, a gente prova, você tem que ver, foco no seu conhecimento.
Esses grupos que fazem perguntas de WhatsApp, ah, vamos a um grupo de estudo. Cara, aqui, ó, confia no material do curso. Vocês só precisam disso aqui só para passar na prova. Precisa de o áudio que o professor fez, o áudio que não sei quem fez, a matéria que não sei quem, pô, 3.000 questões que não sei quem tem banco de questões. Esquece, confia no material do curso. Pô. Eu passei aqui estudando 3 anos aqui para a prova de oficial, porque eu não queria nada, tinha tempo. Antes da prova eu fui estudando. Quando pintou o ano que eu podia fazer a prova, eu fiz. Sabe o que eu comprei? Um dicionário, pô. Porque aqui não vende dicionário, porque o dia que vender, compra aqui, pô. Vocês têm que aprender isso. Ah, o material de outro curso. Ah, o áudio de não sei quem. Você vai abrir teus focos aqui. Aí tu abriu. Pô, se essa apostila aqui, que é dessa finura, você não conseguir matar, aí tu vai ficar com a apostila daqui, a apostila de um áudio, não sei o que, um áudio, não sei o que. Ou tu vai ver tua matéria. Aí tu não, eu estudo dessa matéria, estudo de outra. Você vai se embolar todo. A maioria das pessoas que não passam em concurso não são porque não tem capacidade, são por falta de organização e falta de capacidade de raciocinar de uma forma lógica e precisa. Pô. O cara às vezes acha que a quantidade de livro vai passar ele no curso, você está carregando peso, está ferrando a coluna. Pô. Você só precisa desse manual aqui, meu amigo. É só isso. Carregou isso, tá de pau, leva. Pô, vou dormir? Vou, mas antes de eu dormir, para descansar, para entrar na hora, vou tirar uma horinha aqui do meu descanso para estudar. Fui para casa, ler. Fui para a praia, ler. Conto de família, leva material. Dá meia horinha com a família, parte para o quarto, parte para outro lugar, para estudar, pô. Isso aqui, pô. É aqui que ele te engana. Aí vamos lá. Convém lembrar que no meio do barulho, vegetação, confusão e fumaça do ambiente de combate, raramente um comandante da fração conseguirá fazer com que as suas ordens transmitidas a viva voz, sem depender de comandos verbais, transmitida a viva voz. Um pouco de incoerência, né? Mas, vamos lá. Ou por gesto, alcance todos os seus subordinados, principalmente se ele estiver à retaguarda. Unir forças e aliviar o isolamento do combate, simplesmente conversando. Ué, lá em cima o que ele fala? Sem comandos verbais. Aqui embaixo ele diz o quê? Para aliviar o isolamento. Lá em cima ele deve conversar, pô. Aí ele bota aqui, você se firmar muito lá, ele bota, não deve aliviar o isolamento, muda ali. Vamos lá, conversando com o combate ao seu lado. Isso é importante, não apenas para a disseminação lateral das informações e ordens, mas mais importante ainda para a coesão moral da fração. Então você vê que dentro desses 4 verbos, uma parte ele diz que não deve ter, outra parte ele diz que deve ter. Então você tem que saber separar essas partes aí. E o não, sim, sempre é bom destacar, porque se tirar, passa a ser incorreto. Além disso, a velocidade da progressão das frações será influenciada pela flexibilidade da manobra proporcionada pela formação adotada. Em geral, uma formação em triângulo ou em cunha oferece mais flexibilidade do que em linha, que compromete todo o poder de combate em uma direção. Então, o que compromete a linha? Só para frente. E lá onde a gente tem que ter flexibilidade, triângulo ou cunha oferece. Triângulo nas pequenas frações, cunha nas frações maiores. Então, você vê que aqui ele troca, ele muda, retira, bota outra formação. São coisas bobas, mas que erram. Você vai errar no simulado. Você vai errar no simulado e você vai dizer, cara, não acredito que eu errei. Vai errar. Mas quando você errar, qual é a ideia? Você vem no teu manual. Não adianta também você ter um manual e um livro, um caderno, um bloquinho para anotar observação. Na hora de você estudar, você vai ter que estar com o bloquinho e com o manual.
Pega ali a margem, cara, o manual é grande e anota a tua observação. Errei no simulado. Errou como? Eu raciocinei dessa forma e não deveria. Eu tinha que ter prestado atenção nisso aqui, porque aquilo vai te chamar a atenção. Não adianta você pegar, fazer o simulado, pegar aquilo, embrulhar e jogar. Você tem que saber, dentro da questão que você errou, porque geralmente a gente fica mais atento naquilo que a gente errou. Dentro da questão que você errou, você vai no teu manual, aqui que eu errei, ó, triângulo ou cunha. Aí ele botou aqui, é primordialmente triângulo, nem citou cunha, entendeu? Aí esse daqui, ó, linha que compromete o poder de combate em todas as direções. Não, pô. A linha ela compromete em apenas uma direção. Se ele botar ali que compromete o poder de combate em todas as direções, é errado. Digamos que você errou, você vem aqui no próprio manual, na questão ele citou todas, eu raciocinei errado, foi na múltipla escolha, eu não li direito o final da questão, deveria ter lido todas as proposições a fim de poder analisar melhor. Porque aí quando você estiver estudando pela segunda vez, caraca, escorreguei aqui, nessa eu não escorrego mais, escorreguei ali. Por quê, cara? Se você pegar esse manual, o cara que não iluminar tem que ser da NASA, aí tem que ser Bill Gates mesmo, pô, da NASA. Se você ainda ilumina, mas você não dá uma lida, você não analisa a matéria, você não pega, não traz seu conhecimento para dentro da matéria para analisar, fica difícil, pô. Por isso que eu falo, não adianta você poder questionar, tem que se faltar na matéria, você fica analisando, pô, aqui eu poderia escorregar, não, aqui tá safo, aqui eu já li, aqui eu não cabe mais, beleza, aqui já foi para conta, e a outra, não, aqui estou na dúvida, vou ler mais uma vez. E assim você vai o quê? Vai aprendendo. Porque o ideal é vocês têm tempo, o ideal é vocês irem caminhando a matéria. Agora, se você pensar que a prova está longe, a prova é amanhã já. O professor de história aqui, o Wagner, ele falava, quando é a prova? É agora em novembro, ele errado, a prova é amanhã, pô. Você tem que pensar, a prova é amanhã. A prova é amanhã. Tem tempo? Não, a prova é amanhã. Entendeu? Você tem que ter um quadro de estudo, uma organização, para você saber qual a matéria que você estudou, qual a matéria que você revisou. Tem que ter isso. Já revisei patrulha, já revisei o panto, revisei uma vez, revisei 2 vezes, revisei 3 vezes. Pelo menos quando você passou aquela matéria, você, opa, já tiquei uma vez, tiquei 2. Você vai perceber que sem o controle, vai ter matéria que você vai estar rodando várias vezes o prato dela, e a outra nada, cara. É igual aquele cara do circo, tá com vários pratos. Ele roda um, vou cair, roda o outro, vou cair, roda o outro. É humanamente impossível você, com a gama de faxina que você tem a bordo, vocês são soldados, com o trajeto que vocês fazem para casa, geralmente onde mora longe do quartel, que se você for desorganizado, você vai se bananar. E o problema, a desorganização te causa um transtorno, um descontentamento. Tu fala, caraca, cara, pô, não consigo andar, pô, tô me perdendo na matéria. Então, pô, matéria tal, tiquei, pô. Matéria tal, tiquei. Matéria tal, não tiquei. Fiz o áudio. Pô, e aí vai. Pô, tô ouvindo um áudio. Você vai caminhando. Pô, eu ficava assim, rodei. Pô, histórica é gorgota. Gorgota nada, para passar na prova, só precisava de uma. Aí eu estudava aqui, geografia da NASA, pô, matemática da NASA, português nem se fala, redação a rodo. Vou dar mole histórico? Aí tinha colega aqui que não. Pô, Barreto, tá de guerra, né? Histórico, ó, tá no bolso. Tá no bolso até hoje, pô. Tá no bolso até hoje. Eu lembro que eu tinha aulas aqui de profissional. O profissional começava 4 horas da tarde, sábado. Cara, eu estudei 164 sábados aqui. 164 sábados sentado ali, embaixo do ar-condicionado. Com 3 anos estudando. Nesse aí, cara, eu não levantava enquanto o professor não virava o último slide. Porque eu achava assim, cara, eu tô menosprezando o conhecimento daquele camarada ali, pô. Se ele falar o que eu já sei, é que eu tô bem. Se ele falar o que eu não sei, eu tava na onça, já não tô mais. Então, quando você negligencia o seu conhecimento, tu tá perdendo, cara.
Então o histórico é gorgota, mas pode ser a questão que for fora. E às vezes o cara estuda para uma prova o ano todo. Cara, eu errei histórico, cara. O cara perguntou qual era a transição do primeiro para a segunda fase. Eu não acertei. Aí tu vê um apagadão que você acha passar. Vai ter isso, vai acontecer nesse concurso. Pô, o cara é apagado. Tu olha assim, pô, o cara é apagado. O cara passa. E o outro, safão, sabe tudo. Não passa. Não passa. Vai ver. Não, vai ter os safos que vão passar. O cara é arrogante mesmo, passa. Tem os outros que não vão passar, mas você vai ver os extremos também. Então, seja organizado. Seja organizado. Não adianta. Se vocês têm tempo. Se não fizeram isso, façam. Se organizem. Montem as matérias. Montem os áudios. Vocês explicando tudo para caminhar. Beleza? Vamos lá. O ritmo, como está o ritmo para vocês? Como está o ritmo? Está tranquilo? Está lento? Está rápido? Como é que está? O que vocês estão achando aí? Está tranquilo? Tá bom? Não. Fala com você, pô, tá beleza, tá bom. Não, eu acho que é melhor dar uma acelerada mais, porque não adianta também você acelerar em tudo de matéria. Vou ler 5 folhas aqui, 6 folhas. Tá tranquilo assim? Eu preciso do retorno de vocês, pô. Tá tranquilo? Para vocês terem noção, o diretor, o dono do curso, o diretor, ele perguntou o que os alunos estão achando. Então, esse retorno, o senhor tem que dar, são vocês. Se é aqui, acelerar, diminuir, o que está sendo dito não é, tem que ser mais aprofundado, mais superficial. Eu acho que no livro, toco no livro, para buscar uma prova difícil e responder com tranquilidade. Poderia, não, isso não cai, isso não cai. Eu nunca falo isso não cai, eu falo, lê, cara, lê. Beleza? Continuação. Com a conquista do objetivo, segue uma série de ações com vista a consolidar a sua posse, reorganizar a tropa e adotar um dispositivo que permita a continuação das operações. Está vendo que são 3 coisas? Conquista do objetivo, segue uma série de ações com vista a consolidar a sua posse, reorganizar a tropa e adotar um dispositivo que permita a continuação das operações. Pode ser questão de prova? Pode. Com a conquista do objetivo, na continuação, uma série de ações que visam, aí bota, respectivamente, aí ele vem ali, está na norma. Se está na norma numa ordem, se ele botar respectivamente, você pode até recorrer, mas é o que está escrito. A partir daí poderá ter isso tipos de operação ofensiva, como o aproveitamento do êxito ou a perseguição. Nós vamos ver depois. Aproveitamento do êxito e perseguição, que acontece na continuação. Pergunta fácil, perguntar isso, onde acontece aproveitamento do êxito, continuação. Tem que trabalhar para isso. Infelizmente, eu não posso dizer que você tem que trabalhar uma questão dessa. Isso já tem que estar na massa do sangue? Tem que estar? Não tem que estar na massa, tem que estar no HD. Essa mas tem que estar no HD. Tem que estar na massa do sangue, é só brabeza. Aqui não é brabeza. Aqui é o HD você vai manobrar. Vai engordar, tem que comer bem. É queimar pra caramba. Vou queimar o domingo todo. Não vou mandar uma pizza aqui no cachorro quente, uma Coca-Cola 2 litros, vou ficar aqui trancafiado, mas vou uma batata frita, não sei o que, o que eu quero comer. Não posso passar fome, me estressar com a fome e me estressar com o estudo. Então, todo mundo que está queimando, cara, agora começou a secar, ficar sarado, preocupado com o carnaval, com não sei o que. E, boizinho, secando, ficando forte, é complicado. O tempo que tu tá ralando ali na academia aí fora, alguém tá, o cara tá malhando, a massa do sangue, você tá, HD, vai, na hora da prova, não vão pedir barra, nem 3.300. Vai, agora a vertente que cada um procura aí, né? Nossa semana, a diferença não está em semana.
Se você quer a tua vaga, tu vai fazer diferença no final de semana. Dia de semana tu chega tarde em casa, com o HD cansado. Pega uma sexta-feira, dorme cedo. Dorme cedo. Acorda, o café da manhã simples, mas bom. A gente sabe, pô. Um pão com manteiga, porra, de casa, coisa de casa é a melhor coisa, cara. Aborda o filé mignon, porra, comida de casa, por mais simples que seja, é real. Então, e aí que você vai, aí você, pô, queimou 10 horas no domingo, no sábado. Quem acha que é difícil queimar 10 horas no sábado? Não, quem acha que é fácil? Se vocês não acharem que é fácil, é difícil. Quem acha que é difícil? É difícil? Prova para vocês que não é. O EAD também. Prova para você que não é. Você acorda às 6h30 da manhã. Tá cedo? Não. Você é para ir para a tu acorda mais cedo? 6h30 da manhã. Beleza. 7 horas tu já está sentado num lugar organizado. Eu tinha um vizinho que ouvia, porra, Bebeto e funk o tempo todo. Já ficava na onça. Mas se você tiver um lugar que não tem uma poluição sonora, beleza, aí tu vai. Aí tu estuda de 7, ó, 8, 9, 10, 11. 4 horas para conta já, parou. Viu o Globo Esporte, secou o Flamengo. A gente é botafoguense, não vive de título. A gente não vive de título, vive de secar. Seca o flamenguista. Aí seca para aquele Vitor Júnior lá, beleza? Aí dá uma descansada, tem cara que consegue dar uma dormida de meia hora, 1 hora, uma carguinha. Aí tu acorda, beleza, digamos que 2 horas tu senta de novo. Aí tu, 3, 4, 5, 6, já mandou 8 horas para conta. 8 horas para conta. Beleza? Mas não é você chegar, cara, é um bate-papo com a matéria. Não é você pegar aqui, pô, vou ler histórico, operações terrestres, operação da fibra, não, cara, beleza, vou passar 2 horas aqui na operação terrestre. Aqui, tá? Não é você massificar na hora. A quantidade de vezes que você estuda a matéria que vai fazer você absorver o conhecimento. Aí você, ó, já foi, aí você descansa, vai lá. A Dona Maria te perturba, quer ver novela, não sei o que, tu passa na pista, não sei o que, aquele caso, você tá tranquilo. Aí lembrei do like. Tu vai lá, pô, quando ela partir pra ver novela e Big Brother, você, pô, tô aqui do lado, mas, pô, tu saca ali um áudio, pô, que tu fez na matéria. Pluga aqui, tá do lado dela abraçado, o áudio tá rolando. Novela passando, e, pô, ela comenta alguma coisa da novela, pô. Essa porra, né? Não são diferentes, elas são mudas de endereço. Não tô mentindo, pô. Aí, pô, aí vem ela no celular. Pô, viu aqui essa bolsa de não sei o que, esse não sei o que. O que tu achou? Todas iguais. São todas iguais, você. Aqui, ó. Operação terrestre, continuação, pô. Após o final, aproveitamento. E aí tu vai, cara. Aí chega no final de semana e vê que você estudou 10 horas. No final do mês, 4 finais de semana, você estudou 40 horas. A mais do que eu. Como eu te busco? Porque você é um cara incansável, é focado. Como que eu tiro o teu tempo que no outro mês você vai botar 40 horas no mínimo no final de semana? Aí eu botei 40, empatei contigo. Só que as 40 do mês passado, como é que eu recupero? Só se tu se acidentar. Ficar tetraplégico aí, porra. Fora isso, cara, tu queima. E mesmo assim, pô. Cara, bota na cabeça, quem quer estudar, quem quer passar o concurso, não tem hora, não tem lugar. Tu vai queimar em qualquer condição. Em qualquer condição. Praia, vai pro shopping com a Dona Maria. Falei aqui na segunda-feira que ela de guerra. Eu ia. Aqui, já ia no carro. Uma vez fui no shopping. Aí foi minha sogra e meu sogro, já falei com a Dona Maria. Falou, ó, clique, tá? Clique que eu vou ouvindo matéria. Aí pá, deu um clique lá, eu fui aqui, ó. Chegou lá no shopping, tá andando, não sei o que, aqui, ó, matéria. Andando no shopping, andar igual tivesse pelo TFM. Beleza. Chegou lá, jantar, vai falar do assunto que todo mundo já sabe, brother. É o tio que faz aquela mesma guerra, é o não sei quem que sempre reclama do picado, é o não sei quem que sempre quer fazer isso. Tu fica aqui com cara de paisagem, brother. Cara, isso ao longo de meses.
tu vai saber até a vírgula. Eu lembro que eu estudava, aí quando eu estava gravando, de vez em quando a minha filha vinha assim, papai, eu te amo, papai, não sei o quê. Do tempo ouvindo, eu sabia assim, ó, vai chegar no final de operação da continuação, para eu passar para outra matéria, a minha voz da minha filha vai entrar. Entendeu, cara? É igual a música, você vai direto, vai direto, vai direto. Agora, se você não botar volume de estudo, infelizmente, tu vai pagar aqui de novo, vai ficar de novo, e vai se frustrar. Uma coisa, você teve a chance, estava com a oportunidade, pagou, e não absorveu, quer dizer. Beleza? Tendo em vista que raramente o ataque consegue destruir uma vez só e totalmente o inimigo que se defende, é provável que os seus remanescentes procurem desengajar, retrair o que for possível, reorganizar-se e estabelecer novas posições. Dependendo do escalão, poderão ser colocados em ação tropas deslocadas de área em que houver menor atividade, ou mesmo empregar sua reserva para a destruição dos balões de resistência apresentados pelos remanescentes. Assim, salvo restrições impostas pelo comando, ó, aí ele bota ali, assim, salvo restrições impostas pela diretiva. Ele não tinha citado comando, tinha. Só tinha citado diretiva, não é isso? Aí ele bota ali, salvo restrições impostas pelo comando ou pela eventual falta de meios ou ataque, deve ser seguido um agressivo aproveitamento êxito, obtido com a conquista dos objetivos, visando manter pressão sobre o inimigo e destruir sua capacidade de reorganizar-se. Viu aí como é que é fácil, cara? A gente dá o change ali, o cara, nossa. Então, a pressão, ela visa o quê? Visa manter pressão sobre o inimigo para quê? Destruir sua capacidade de reorganizar-se. Quem aí está com 4, 5 canetas e várias coisas? Tem alguém? Cara, uma ideia que eu dou para vocês, é ideal ter 2 e um lápis. Lápis para você. 2 para você. Os entroncamentos grandes é bom você saber. Ah, isso aqui mudou de ideia, vem para cá. Porque se você também poluir muito a matéria, você acaba se tornando um pouco cansativo de você estudar. Real. Então, tinha um campanha que ele sentava na minha frente ali, né? Das cadeiras. Pô, aí ele usava verde, azul, vermelha, não sei o que, não sei o que. Aí uma vez eu perguntei pra ele, falei, camarada, me explica só as cores aí que eu tô, não, eu estou com 2. Aí ele falou assim, pô, essa aqui é para as questões que já caíram em prova. Eu, que já caíram? É que pode se repetir, é azul, marinha. A verde é que eu faço. A laranja é não sei o que. Porra, brother. O negócio era todo surubado. Entendeu? Tem que evitar, pô. Mas isso aí, gente, aqui, é o que eu falo. É no campo da ideia. Se tu achar que, pô, a ideia é furada, é furada. Cabe a cada um analisar. Eu sempre fui um cara muito simples. E sempre adotei o seguinte, pô, se o cara for naquela esteira ali, deu certo, eu posso ir na esteira dele, analisando que deu certo, se surgir alguma outra coisa boa, eu incorporo. Já deu certo ali, vou tentando seguir aqui. Não vou inventar a roda. Ninguém inventa a roda. Entendeu? O cara, pô, marinha não inventa. O cara só inventa. Marinha vai pegar esse manual, dar na mão de alguns oficiais, olha, a prova é oficial de Marinha, pode. Outras matérias, história, geografia, sei lá, pode ser tudo. O camarada vai ter que fazer. Quem monta a prova com base nos conhecimentos que ela estudou, correto? O que ela sentiu dificuldade, ela acha que vai imprimir dificuldade nos outros. O que ela sentiu facilidade, ela acha que as pessoas também vão ter facilidade. Então é essa experiência de questão de prova de marinha que eu estou tentando trazer para vocês, assim, salta os olhos.
É 100% de certeza de cair? Também não. Mas eu tento bater a matéria como um todo para vocês destacarem, ó, isso é dúvida, isso é dúvida. E aí a gente salta as dúvidas. As certezas vocês vão buscar. Beleza? Quando existem indícios de que a resistência do inimigo se desintegra, o atacante ou o aproveitamento, o ataque ou o aproveitamento do êxito se transforma em perseguição, destinada à destruição da tropa inimiga. Então, o ataque ou o aproveitamento do êxito se transforma em perseguição em qual condição? Se o camarada fizer se ele perguntar de lá para cá, é fácil. Quando existe indício da resistência do inimigo se desintegra, o ataque ou aproveitamento desse se transforma em quê? Pô, faixa branquíssima essa questão. Agora inverte. O ataque ou aproveitamento desse se transforma em perseguição, destinada à destruição do inimigo. De acordo com quais condições? Aí te complicou. Complicou ou não complicou? Porque eu vou ter que saber que quando existe indício que é resistência, desintegra. Ele inverte. Você vai ter que saber que ela está se desintegrando. Aí esse desintegra, ele troca por uma outra palavra. Ele bota se dissipando, está no movimento retrógrado. Quando existe indício que a resistência do inimigo está no movimento retrógrado. Não é uma pergunta com 5 proposições só em cima lá. Essas são as mais tranquilas de responder. É isso dentro de um verdadeiro ou falso, uma coisa grande, que você vai ter que perceber qual é o termo que foi trocado. Se ele botar ali, quando existe indício que a resistência do inimigo está executando um movimento retrógrado, que tem na matéria, e é de operações, as tropas já fazem isso, você vai achar que é certo. Tá, beleza? Eu sugiro para vocês que vocês façam um espelhamento disso aqui. A nossa escrita é da esquerda para a direita. Vocês notaram? Alguém notou como foi feito isso aqui, esse ataque? Qual o sentido? Qual o sentido dele? Direita para a esquerda. Você está vendo? Aí se na prova ele botar da direita para a esquerda, porque uma coisa é a LP ficar olhando nesse sentido antes da posição de ataque. Se lá na prova ele inverte, bota o sentido de lá para cá e mantém a LP antes da posição de ataque, a tua memória visual vai dizer que está ok. E nada impede dele lá colocar. Se ele botar figura, nada tranquilo. Se ele botar sequência, só escrita. E ele vai fazer isso. Aqui está faltando alguma coisa aqui? Vocês vão ver, a marcha para o combate tem aqui uma outra aqui, qual é? Reconhecimento e força. Ele não colocou. Aqui é assalto? Não. Lá na matéria não diz assalto. Aqui ele diz ataque coordenado. Mas no desenho é assalto. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, botar, faz o espelhamento dele. Aí aqui você bota reconhecimento e força. Lá no assalto você faz uma bolha e coloca aqui ataque coordenado. E esse desenho aqui tem mais coisas que se ramificam. Por quê? Na marcha para o combate tem coisas aqui. No ataque coordenado também tem coisas. Então a ideia é que você não se prenda nesse aqui. Esse aqui está complicado, mas está na norma. Entendeu qual é a ideia? Então não adianta eu fazer ou em casa, slide, faço. Não, a ideia é você vir montando, porque você vai ficar se questionando, cara, isso aqui está certo. Isso aqui, causou dúvida mesmo, não era aqui. Tá beleza? É uma ideia. Mas se você confia que você vai olhar aqui, mesmo estando no sentido contrário a tudo que você leu durante toda a sua vida,
e lá ele vai botar no sentido que você lê normalmente, você vai responder correto, também está ok. Mas a ideia é que você amarre os dois, para não se perder. Nós temos aqui, nesse desenho, você tem fases da ofensiva, tipos de operações ofensivas, formações táticas de manobra para o combate. E dentro do ataque coordenado, a gente já tem 5 ainda, dentro do ataque coordenado. Nossa matéria compensa você mexer. Por isso que, de tão importante que é, eu prefiro caminhar nela bem devagar. Então aqui, esse mnemônico vocês coloquem da maneira que vocês quiserem, para vocês acharem a melhor forma de se gravar. Tipo de operação ofensiva: marcha para o combate, reconhecimento de força, ataque coordenado, aproveitamento e perseguição. O ataque coordenado acontece em qual fase? Lá no desenho estava salto, tá vendo? Como aí não aparece salto. Por que o camarada, quando vai fazer a norma, coloca salto? Pode ser por um motivo, mas até agora que a gente leu, se ele colocasse assalto, beleza, mas também o ataque coordenado não seria o mais próximo do correto? Não seria? Seria. Formações táticas para a marcha e para o combate: coluna de marcha, coluna tática, marcha de aproximação. Formas de manobra tática ofensiva. Isso aqui acontece aonde? No ataque coordenado. Subdivide também. Está vendo que a matéria ela vem e ela começa a fazer a ramificação? E nisso, você vendo tudo preto ali, você às vezes não identifica quando passa uma coisa para outra. É real ou não é? Você não tem essa noção de quando pulou de uma coisa para outra. Olha o azul aí agora. A gente falou e agora nós vamos entrar em quê? Tipos de operações ofensivas. E tudo aquilo que a gente falou foi uma coisa, e agora nós partimos para outra. Dentro daquele quadro, vocês têm que preencher isso: as fases e os tipos de operações ofensivas. Beleza? Vamos lá. A marcha vai chegar ali lendo ali, mas vamos lá. Marcha para o combate, reconhecimento em força, ele acontece em qual fase? Preparação. O ataque coordenado, que no desenho, a figura, a assalto, acontece aonde? O aproveitamento e a perseguição acontece na continuação. Pergunta fácil. Faixa branquinha. É intuito que isso cai? Não. Se cair, você tem que pensar assim: joguei o meu dinheiro fora. A ideia é se aprofundar na matéria. Coisas dentro desses contextos se aprofundarem. Claro que vão ter questões fáceis, médias e difíceis. Peça para que a difícil seja a maior quantidade, não dá margem para o erro. E aí o que acontece? Para você está bem, mas não subestimem nem as fáceis. Não leia nenhuma questão. É essa. Fácil por eliminação, mesmo sabendo que é aquela. Se ler, essa não é, essa não é, essa não é. É a alfa mesmo. É a alfa. Nunca ler é a alfa. Ler é a brava. Não vai ler as outras. Ler que vai ter questão que você vai achar que é a brava. Quando você lê a outra, você fala assim: pô, não é aquela dúvida de apagadão. Dúvida de dúvida. Pô, não sei. Não, dúvida, pô. Calma aí. Deixa eu analisar melhor. A brava e a charge. Beleza? A prova é técnica. Desde você sentado, sua posição, até a marcação do cartão resposta. É técnica. Você está o tempo todo usando técnicas. Você não vai achar que aquilo é mero acaso. Não é.
Não é mero acaso. Você tem que saber que vai ter que usar técnica para tudo. Então, mesmo que ela pergunta, digamos que ele das 5 ali, quais os tipos de operação ofensiva? Ele jogar um outro nome ali, isso tem nada a ver com aquilo ali, você lê. Lê e marca. Exceto tal, você lê e marca. Pode ser que ele coloque? Pode. Está dentro das fáceis, muito fáceis por detalhe. Mas você não deixe de ler, beleza? Aqui a gente tem que trabalhar o conteúdo e a forma de fazer a prova. Porque trabalhar só o conteúdo em si, eu estou te preparando, eu estou te passando conhecimento. Mas na realidade eu não estou te preparando para o dia da prova. O dia da prova tem que ser um simulado em outro lugar. É do outro lado da rua. Você pensar na cabeça, pô, não é daquele lado, é do outro lado da passarela. Eu só vou descer 2, 3 pontos antes, atravessar a passarela, e o simulado é no meio. E aí vai ter um camarada de branco lá. Pra quê? Nem sei. Não me interessa o que ele está fazendo ali. E aí você já começa a trabalhar a sua cabeça de forma que o ambiente é o mais parecido com o simulado. Entendeu? Ok? Vamos lá. Em uma ação ofensiva, 3 tarefas a serem realizadas em relação ao inimigo: localizá-lo e fixá-lo em posição, manobrar de modo a obter vantagem tática e, no momento e no local oportuno, desencadear um ataque decisivo para destruí-lo. Então, as operações ofensivas são 3 tarefas. Aí começa a faixa preta? Sim. Se ele perguntar isso, pouco provável? Sim. Tem que saber? Tem que ler. Então, localizar e fixar é uma coisa só. Só quando ele separa a vírgula aqui, ele sai do tempo. Localizá-lo e fixá-lo em posição. Manobrar de modo a obter vantagem tática. Eu localizo e fixo ele na posição. Manobro de modo a obter vantagem tática. Por que eu manobro? O CFN é grande ou é pequeno? Pequeno. Então a gente não pode ter um combate igual ao exército, de encontro, de massa. A gente ganha no raciocínio, na manobra tática. Então por isso que toda a norma de marinha ela vai sempre voltar para esse termo da manobra. Vocês vão notar que vai ser manobra, nunca vai ter assim, combate de encontro. Ele pode ser, se ele citar uma coisa dessa, você já tem que falar assim, cara, CFN, relação, não é o CFN em relação à Polícia Militar do Rio de Janeiro, é o CFN em relação, você tem um parâmetro ao Exército, em termos de efetivo. Quem vai para a praia sabe, pô, tu chega na reserva, tu olha para a direita, recreio, olha para a Barra da Tijuca, pensa ali, Paysandu, que é o melhor batalhão, né? Paysandu é o melhor, Paysandu de um lado, Riachuelo do outro, desdobrado ali. Aí se eu falar pelotão, cara, nem aquilo ali consegue bater, pô, fazer uma defensiva naquela frente ali. Não é feito em praia, mas se você abrir o espaçamento de pessoas, você vê que é o pínfio. Imagina até Cabo Frio, imagina até Manaus. Então tem que ter. Aí isso você tem que pegar na ideia. Se você tiver essa ideia de pequeno que o CFN é, em termos de se ele vai fazer um conflito de encontro ou de manobra, você mata muitas questões. Porque você sabe, cara, se ele citou combate de encontro, provavelmente está errado. Beleza? Visando cumprir essas tarefas, há 5 tipos gerais de operações ofensivas: marcha para o combate, reconhecimento em força, ataque coordenado, aproveitamento do êxito e perseguição. Vamos lá. Naquele desenho está a marcha para o combate? Tá. Só que ele não colocou as subdivisões dela. O que você faz? Bota uma chave lá. Você coloca as subdivisões da marcha para o combate. Ela vai estar sempre, quando você vê aquele quadro, ela vai te prendendo ali. Tá beleza?
É uma operação que visa estabelecer o mais cedo possível o contato com o inimigo. Ou, ó, uma coisa, eu estava vinculado, uma coisa ou outra. Restabelecido quando? Perdido. Então, olha agora. É a operação que visa estabelecer o mais cedo possível o contato com o inimigo. Se ele botar ali na frente, é a operação que visa exclusivamente, ele vem aqui e coloca aqui, ó, aqui. É a operação que visa exclusivamente estabelecer o mais cedo possível o contato com o inimigo. Aí você, é isso, vamos serrar, vamos matar o inimigo o mais cedo possível. Só podemos fazer isso. Não, bota ali. Ou restabelecê-lo. Tá vendo como é que tem? É uma ou coisa, contato com o inimigo, ou outra, restabelecê-lo com o período. Por quê? Pode estar no combate, ele desengaja, faz um movimento retrógrado, você busca, aí ele faz. Você não tem que ter noção de espada de tiro, você tem que imaginar uma coisa grande, batalhões, elevações subsequentes, uma coisa de quilômetros de distância. Não é uma coisa assim, esquece isso, que eu estiver estudando, maré, chapadão, saiu daqui, não, esquece, são coisas grandes, de quilômetros de distância. Então dá tempo dele desengajar, ir para uma outra defensiva, uma outra ligação, esse aqui vai buscar restabelecer o contato. Então são coisas grandes, você tem que elevar a sua mente. Quem que não serviu em batalhão? Não serve em batalhão. Ou não serviu? Não serve. Você nunca viu isso? Não esquenta. Se você fazer uma manobra e tal, você tem em mente isso. É como se fosse aqueles embarques soldado raio. Você vê aqueles embarques, tem uma hora que ele fica mais aculhão, aí tem uma hora que eles caminham, de novo, não tem? Aquele dele ficar meio aculhão ali para ele caminhar e tal. Aqueles são quilômetros, então tu vê que é um restabelecer um contato, entendeu? É como se fosse, a grosso modo, aquilo. Teve um contato na cabeça de praia, depois, a uma longa distância, restabeleceu de novo. Ele estava buscando restabelecer o contato. A ideia é essa. Entendeu? Você tem que ter em mente. Então, vamos lá. A tropa nesse tipo de operação ofensiva poderá adotar uma das seguintes formações táticas. Aí é a subdivisão: coluna de marcha, coluna tática e marcha de aproximação. Vai perguntar isso. Quais são as formações táticas na marcha para o combate? Vai perguntar. Se perguntar, você tem que ter condição de matar. Coluna de marcha, coluna tática e marcha de aproximação. Mas a ideia é que ele não pergunte aí. A ideia é que ele pergunte dois conceitos de cada uma. Entendeu? Claro que ele pode botar uma dessas direitinho. Aí a coluna de marcha, coluna tática e a outra. Coluna de marcha, coluna tática ou marcha tática. Ele bota ali. Entendeu? Pode, mas isso não é interessante. Você vai matar tranquilamente. Agora, se ele descer, buscar aqui embaixo, aí começa a dificultar. Vamos lá. Coluna de marcha, utilizada quando o contato com o inimigo for remoto. Está tendo noção que eu não estou iluminando tudo? Porque o excesso de você iluminar suas coisas também te prejudica. Tudo estava preto e branco e tudo ficou amarelo e preto. Qual é a diferença? Nada. Tá tudo preto e branco manual, beleza. Peguei o marca-texto e dei um banho de tinta. Amarelo e preto. Adiantou alguma coisa? Não. Você tem que entender que na coluna de marcha é contato remoto. De cara você tem que saber isso. Se ele te mandar uma questão dessa, você mata rápido. Se ele aprofundar, você vai também buscar. Mas de cara você tem que saber isso. Prevalecem as medidas que visam facilitar e acelerar o movimento. O que ele visa? Acelerar o face ou os verbos. Eu falo verbo ou vinco, cara. Estava conversando com um camarada ali fora. Aqui fora, você fala assim: João joga bola. João come a bola. É a mesma coisa.
Ou melhor, Vitor Júnior não joga bola. Vitor Júnior não come a bola, em termos de saco e guerra, tá certo. Tá super certo. Tá certo. Agora, na norma, se você botar facilitar e acelerar, você mudar o verbo, ó, só se for um verbo que na norma do português for verbos que são equivalentes. Então você tem que ver, sempre o verbo, cara, é o vínculo na matéria, é o que te dá o caminho. O que ela visa? Facilitar e acelerar. O quê? Como se fosse combate colônia mágica, contato remoto. Diz o que, cara? Facilitar e acelerar. O quê? O movimento. Já tem uma ideia do tronco? A questão? Sim. Os deslocamentos é realizado normalmente por estradas e motorizadas. Aí vem então. Exclusivamente. Normalmente. Por quê? Pode ter lugar que não tem estrada. Não, está correto? Tá. Motorizado aí. O deslocamento é realizado normalmente por por piranha, 3 Charlie. O cara bota na nomenclatura. Para você, pô, piranha, Mowag, piranha, 3 Charlie. É esse? Porra, mais novo da Marinha. Não é, pô. Deslocamento é realizado normalmente por estrada e motorizada. Beleza? Você está vendo como é fácil você montar um questionário? E vai explodir questão, cara. Pô, tu vai... Quando você terminar de fazer o questionário para essa prova, tu já é sargento. Já é sargento. Pô, vou fazer questionário, beleza. Essa eu vou botar, verdadeiro ou falso. A outra eu faço múltipla escolha. Essa eu vou entender esse aqui. Toma a questão. Tu fez 40 questões, só daqui. Então a ideia não é essa. Tu tem que pegar o que... Qual é o verbo? O que ele me diz? Isso, isso. E o que se cola ali? O que gira em torno do verbo da questão? O que é o vínculo da questão? Sempre se prenda ao vínculo da questão. Coluna tática. Utilizada quando contato com o inimigo for pouco provável. Contato pouco provável. Contato pouco provável. Já sei mais ou menos onde meu paraquedas cai aqui. Contato pouco provável, coluna tática. Se ele mandar essa, eu vejo. E se ele complicar? Estou preparado também. Então vamos lá. Neste caso, considerações táticas e administrativas existem paralelamente. Isso lá não fala implicitamente, mas lá as considerações são administrativas. Aqui, táticas e administrativas correm juntos. Eu já tenho o pessoal que está desdobrado para fazer segurança e eu tenho o pessoal que está queimando para ver se vai dar certo. Mais ou menos a grosso modo isso, entendeu? Tu tem o cabeça de lata que está tomando conta e tu tem alguém que está pensando para ver se está certo. As táticas e administrativas ocorrem paralelamente. Seguiu um raciocínio lógico? Sim. Eu estava motorizado, remoto. Fui. Pouco provável. Posso ficar culhão? Não. Então eu aciono o quê? Uma organização tática. Considerações táticas. Me protege. E o administrativo? Eu deixo lá? Não. Continuo. A tropa é organizada para o combate de modo a permitir rápida entrada em ação em face de qualquer interferência do inimigo. Troca isso para cá para baixo. Marcha de aproximação, empregada quando for iminente a ação do inimigo. A tropa é organizada para o combate de modo a permitir a rápida entrada em ação em face de qualquer interferência do inimigo. Ele pegou parte dessa e parte da outra. Juntou, você deu, ó. Entendeu? É ou não é? Ele pega daqui, cola daqui, que subjetivamente dá a entender que é daqui, manda junto na questão. Aí você, com mais outras 120 questionamentos para pensar, você tem que falar, pô, numa tática, não, cara, contato pouco provável, considerações táticas e administrativas. Só que eu tenho um item no final do coluna tática que me parece com a marcha de aproximação, que o contato é iminente, não é eminente, é iminente. Aí você não vai ter dúvida, entendeu? Porque a maioria quer isso aqui assim, coluna e marcha,
contato remoto, coluna tática, contato pouco provável, coluna de marcha, contato iminente. Passa, vamos para outra matéria. É assim que nego queima. É assim, pô. O cara queima assim. Ah, disso aí eu só tenho que saber isso. Aí eu pergunto para os senhores, dessa única, exclusivamente dessa parte que está aqui para vocês, é só isso que eu preciso queimar real com a prova? Não, seja real, sim ou não? Confundiria? Muita gente boa? Entendeu? Adianta bombardear o questionário? Tem que saber que na coluna tática, o final dela pode me levar a entender que é a marcha de aproximação e que o contato é iminente. Beleza? Vamos lá. Marcha de aproximação. Empregada quando for iminente a ação do inimigo, o inimigo terrestre. Contato iminente. Prevalece as considerações táticas e a tropa será desdobrada progressivamente à medida em que se pronuncia o contato, combinando com a tomada do dispositivo de ataque ou de qualquer outra coisa de dispersão que permita furtar-se da ação das armas de tiro e trajetória tensa do inimigo. Ou pergunta: o inimigo só tem arma de trajetória tensa? Ele tem arma de trajetória curva? Ele tem fogo naval? Tem fogo aéreo? Aí quando vai montar a questão, se ele botar ali, furta-se das armas de tiro e trajetória tensa, curva, tensa e curva. Beleza, a vaga é minha. Aí vai. É assim que acontece. Então você tem que vir, não adianta ler sem qualidade. Não adianta você botar um volume grande de conhecimento para dentro a troco de banana. Você tem que vir lendo, destacando os pontos que podem ser cobrados e se precavendo dele. No primeiro momento pode parecer um pouco estranho. Quando você começar a ler, você vai ver que o cara não te engana mais nisso aqui. Não te engana. Você vai ler, não te pega mais ali. Vamos lá. Durante a realização de uma marcha para o combate, deve ser esperada a ocorrência de um combate de encontro, o qual consiste na ação que ocorre quando uma tropa em movimento, não desdobrada para o combate, engaja-se com uma tropa inimiga parada ou em movimento, sobre a qual não dispõe de informações. Leia, omite ou não. Vamos lá. Durante a realização de uma marcha para o combate, deve ser esperada a ocorrência de um combate de encontro, o qual consiste na ação que ocorre quando uma tropa em movimento, desdobrada para o combate, engaja-se com uma tropa inimiga, parada ou em movimento, sobre a qual dispõe de informações adequadas. Correto? Deve ser correto. Não desdobrada e o inimigo parado ao movimento. Então você tem que saber, quando acontece o combate de encontro, a minha tropa não está desdobrada, nós estamos aqui, e ele lá, parado em movimento, e eu não disponho de informações. Por quê? Se eu tivesse essas informações, eu não teria tido esse combate de encontro. Não teria. Os elementos da frente teriam observado, a gente teria parado e feito o que ele diz que a gente não tem, que a gente não está desdobrado. A gente teria se desdobrado. Então, se eu percebo o dispositivo, eu me desdobro. Se eu não estou desdobrado, eu também não percebo. Entendeu? Está dando para vocês pegarem aí? Beleza? Tal ação pode ter lugar em condições de combate altamente móveis, com tropas dispersas lateralmente e em profundidade, como após os momentos iniciais do assalto anfíbio. Sua ocorrência é mais frequente nos pequenos escalões de tropa. Aí eu te pergunto, pô cara, mas acabamos de sair de uma operação anfíbia, tá o batalhão deslocando, será que não seria
quanto maior a minha tropa está deslocando, porque eu ainda não estou desdobrada, e a outra também não está desdobrada, a gente em pontos de tropas, escalões maiores, não, mas o que a norma diz? É mais frequente nos pequenos escalões, pequenos, você entendeu? Diz que é nos pequenos escalões, porque são os pequenos escalões que vão mais à frente, então ele, amarra porque são pequenos escalões à frente. O batalhão, ele está na coluna de marcha, está na coluna de marcha, só que à frente são escalões menores. Então, o combate de encontro não é todo grosso que entra. São os pequenos escalões à frente. Ok? Deve ser evitado, por meio de elementos de segurança à frente, a ocorrência de um combate de encontro pela imprevisibilidade de sucesso de ambos os partidos desse tipo. Então, aí ele pergunta, como deve ser evitado o combate de encontro? Por meio de elementos de segurança à frente. Se você tentar raciocinar, está o batalhão deslocando. É um encontro de pequenas frações. Como é que eu evito isso? Colocando elementos de segurança. Uma esquadra de tiro, um grupo de combate, um pelotão. Reconhecimento de força. É uma operação realizada com um propósito limitado. Aí ele joga o I ali. Ilimitado. As palavras que eu falo que troca, a ideia é que você escreva. E se você escrever essa troca, na hora pode ser que, cara, ele falou alguma coisa de troca aqui. Trocar pelo quê? Às vezes você não sabe nem qual é a palavra que você deve ser pode ser trocada lá. Isso eu falo por quê, cara? A gente no curso de especialização, no CIASC, faz prova essas matérias todas de novo o ano todo, pô. Quem vai cursar eletrônica, quem vai cursar CM, quem vai cursar escriba é outras matérias. Eu cursei infantaria, é isso aqui na raiz o tempo todo, cara. Infantaria é isso aqui, pô. Então é um ano todo borbulhando em questões de CIASC, você queima antes para a prova, para sargento queima, quanto vai fazer a formação é isso aí, quanto vai fazer o AP é isso aí, quanto vai queimar para oficial é isso aí. Então eu estou passando para vocês aonde, nesse anos e anos fazendo provas de marinha, onde eles trocam e quais os termos que eles utilizam. E essa é a ideia que você coloque, tem em mente, para assim, se trocar por isso, porque na hora que você estiver estudando, você não se lembrar, isso vai passar batido. E chega na prova, pode ser que passe batido. E se você estiver estudando, você fala assim, aqui se trocar ilimitado, botar limitado, essa troca de ir para lá e ir para cá, pode ser que dê ruim. Visando revelar e testar o dispositivo do inimigo em uma determinada posição ou obter outras informações. Então, o que o reconhecimento de força ele visa o quê? Revelar e testar o quê? O dispositivo e valor do inimigo. Então, ele visa duas coisas: revelar e testar o quê? O dispositivo e o valor. Que adianta eu saber só o dispositivo? Eu olho e vejo que eu fiz o reconhecimento de força. Aí naquela elevação, eu sei que está naquela elevação, eu sei o dispositivo, eles estão na defensiva. Aí eu não busco o valor. O valor é o valor de tropa. Aí tu continua com foco, aí de acordo com as armas que responderam, aquilo corresponde a uma companhia. Eu achava que era um pelotão, mas não é uma companhia. Mas uma ponto 50 da outra elevação também atirou na gente. Então, ela está com apoio. Entendeu essa situação do valor? Não é um valor monetário, é o valor de efetivo e de armas que o inimigo dispõe. E isso que ele pega ali pode trocar. Você lê assim, isso não é... Mas para quem estuda, não é para concurso, para você fazer para oficial, cal e tudo, muito importante é isso, você tá fazendo um combate, tu não quer nem saber qual é o valor e qual é a posição, entendeu? Aí, vamos lá, o sargento, falei, Cabão,
Pelo aquele reconhecimento ali, você acha que é o quê? Tem valor ou não? Eu acho que isso é super importante. Por quê? Pode, se você não sabe o dispositivo e o valor, pode ser que você perca o combate. Então ali, cabe ser destacado. Eu tento chamar a atenção porque muitos de vocês ainda não tiveram contato com a matéria. Quando a gente vai para o curso de sargento, para a prova de sargento, a maioria já rodou isso aí no curso de cabo, de infantaria. Então você, só que às vezes você fica meio perdido. Que termo é esse? O que é esse termo ali, valor? E ali dispositivo. Então vamos lá. Visando revelar e testar dispositivo e valor. Beleza? O vulto da força ser empregado nesse tipo de operação deverá ser adequado para obrigar o inimigo a reagir em força ilicitamente, sem que se permita um engajamento decisivo. Você não faz para decidir. O reconhecimento de força não é feito para decidir. Se ele falar qualquer coisa diferente disso, está errado. O reconhecimento de força é para testar. Aí ele vem e omite aquele sem, que permita um engajamento decisivo. É só o 100, cara. O cara escreve ali 6 linhas de tiro 100. Aí você vem batendo os termos, vem batendo os termos, vem batendo os termos. Na pressa de ler, na pressa de você ler, pô, tem muita questão e o relógio está contra mim. Não, o relógio vai estar a favor, porque você sabe, você vai saber quantos minutos em cada questão você vai levar. Beleza? Então ali, você vê como um 100 muda totalmente o sentido, cara. Eu estava indo para um lado, ela foi para o outro. Normalmente, dessa forma, conhecimentos desejados são obtidos mais rápido e pormenorizado do que em contatos em outros métodos de reconhecimento. Mais rápidos. Aí ele bota ali que são obtidos de forma mais lenta, de formas não fidedignas, não reais, mas ele bota mais rápidos e pormenorizados. Por quê? São várias pessoas olhando o reconhecimento e várias pessoas estão passando informação. Ataque coordenado. O ataque coordenado é o principal tipo de operação ofensiva. Em geral, quando se emprega a palavra ataque, tem-se em mente um ataque coordenado. Caracteriza-se pelo emprego coordenado na manobra no apoio de fogo para cerrar sobre o inimigo, destruí-lo ou neutralizá-lo. Tá vendo? Ele bota ali. Em geral, quando se emprega a palavra ataque, tem-se em mente um ataque coordenado. Mas é que você vai lá naquela figura. Bota lá, ataque coordenado. Bota lá. Característica pelo emprego do coordenado da manobra. Voltou a falar em manobra? Voltou, né? Super importante. É normalmente empregado contra posições inimigas organizadas ou fortificadas e necessita de adequado apoio de fogo. Pode ser precedido de uma marcha de aproximação e um reconhecimento em força e deve ser executado com agressividade. É planejado e se completa habitualmente, segundo as 3 fases já apresentadas para a operação ofensiva: preparação, execução e continuação. Então você tem que ter ideia que dentro daquele quadro vai estar preparação, execução e continuação. Quando você chegar na parte do assalto, que você vai colocar ataque coordenado, ali dentro tem preparação, execução e continuação. Ele pergunta coisas assim, tentando ludibriar sua mente. Falando que no reconhecimento em força é dessa forma, ele pode falar que o aproveitamento liso é dessa forma. Não, o ataque coordenado é dessa forma. Aí é sempre? Não, habitualmente. Por que ele bota um habitualmente? Porque você pode chegar em situações que o tempo e o inimigo não permita que você faça isso. Mais uma preparação, mais uma execução e mais uma continuação. Faço direto o quê? Execução. O ataque coordenado chegou a executar, cara. Executar, já, te atrasou o movimento, chegou atrasado, não dá para parar, preparar, executar e coordenar. Não. Vamos lá.
chegou, executou. Então ele não vai ter preparação, execução e continuação. Olha aqui, ó. Habitualmente. Professor, o que ele quer dizer com habitualmente? Porque há a possibilidade de você ter ou não. Essa dúvida, que ele habitualmente fala para você assim, pô, habitualmente tu pode ir pro soco, habitualmente pode, você faz, não tem aquela ação de sempre, não é decisivo. Esses termos de dúvida, por que eu falo? Sempre quando eu fazia questões, sempre quando eu fazia simulados aqui, fiz muitos simulados aqui, sempre, porque a Marinha te cobra tanta coisa de executar, cara, não é? É o cabo manda a gente executar. Aí guerreiro, executa aquela faixinha. Aí guerreiro, faz isso. Aí chega o sargento guerreiro, avança, executa isso, faz isso. Tu tá tão habituado na Marinha, desde que tu entra, só executar, cumprir, é norma, cumpre. Quando vê um termo habitualmente, você, pô, por que ele não botou ali cumprir? Deverá, entendeu? O ataque coordenado deverá ser precedido de preparação, execução e continuação. O habitualmente é porque na condição do combate você às vezes vai ter condição de fazer ou não. Mas se você está num ataque de urna, por exemplo, o amigo já está te vendo, já está dando tiro, não sei o que, você vai chegar e vai executar. Você está fazendo um ataque noturno, seu deslocamento foi top, você chegou próximo ao inimigo, está para fazer um ataque coordenado, dá tempo de fazer a preparação, a execução e a continuação. Por isso que tem essa dificuldade. Se você já estiver tomando tiro, já está explodindo tudo, não, vamos para o combate, é isso aí. Habitualmente, por quê? A gente tem que perder aquela ideia do erro zero. Você tem que ser flexível. Isso vocês têm que levar para a prova. Não ache que você vai chegar numa sala com ar-condicionado, e vai ter gente que vai lembrar do que eu vou falar. Vai chegar na sala com ar-condicionado, com a mesa retinha, com a sua caneta funcionando, você sem dor de cabeça, sem fome, sem vontade de ir no banheiro e sem sede. Você tem que ser sagaz, tem que ter sagacidade. Você, aconteceu isso, opa, faço o meu ciclo, vou me readaptar. Pintou essa questão difícil, eu vou habitualmente. Eu vou buscar excelência, que tudo de excelente aconteça, vou buscar. Mas se não acontecer, vou me desesperar? Não. Por isso, vocês estão aqui, se dedicando. Caneta folha, quantas eu tenho? 6. Pancada, levei 5. Da mesma. Porque chega lá, a bica é diferente da compacto, que é diferente da tal, aí eu tô com várias. Aí tô habituado com aquela escrita. Vou marcar aqui com a mesma força da bica e tô com a compacto. Tu fura o cartão resposta. Eu sempre usei compacto 07, compacto 07. Até hoje. Mesma caneta. Lapiseira, 2 e mais um lápis. O lápis não falha. Borracha, 3. Se me pedir, não tem nenhuma. Aqui somos companheiros. Lá não. Companheirismo acaba quando você entra, pisa no CA ou do CA. Pisou, acabou. Não fica trocando ideia, não fica nada. Conversando, foca, cara. Entrou, é prova, eu estudei, eu estou tranquilo. A minha vida não se decide agora, isso é só um simulado, um local diferente. Beleza. Aí vai ter sempre aqueles velha guarda. Vou pôr soco ontem, tô doidão, ainda vou ganhar, a vaga é minha. Aí eu vou dar isso aqui, vou pôr soco. Beleza. Cada um do seu. Prepare. Entendeu? Não deixe o habitualmente na safra. Lá vai ter toda essa suruba aí. De coisas que vão acontecer na hora. Cara, não se desespere. Vai dar certo. Você vai passar, pô. Agora, também se você não se preparar, compra 3, 4 canetas, deixa lá mesmo. Lapiseira, ó,
lápis, marcando, borracha, tudo bem preparado. Entendeu? Vai tranquilo. Vai tomar um café diferente no dia que tu vai para a prova? Não. Meio. Aqui tá ruim, o estômago está acostumado. Pão com manteiga, pão com manteiga. Aí tu vai meter um presunto. Tu come pão com presunto, vai meter manteiga. Vai rodar. Vai, não vai? Olha o estômago. Cara, é naquele dia que ele vai te deixar na mansa. Toma café com leite, toma suco de uva. Vai rodar, pô. Entendeu? Vocês vão ver. E quando fala valendo, tem cara que o estômago faz assim, ó. Tem cara que é assim na piscina, que preparado. Vai, cara. Cola, pô. Eu era assim, pô. Afogadaço. Saí do CIAMPA na última prova. O imposto é reprovado. O baixo na bola é reprovado. Beleza? Depois a gente se sabe. Beleza? Vamos lá. A sua finalidade é destruir a capacidade do inimigo de resistir ao ataque e reorganizar-se, ou realizar um movimento retrógrado, ordenado. Eu te pergunto, atenção que ele é ordenado ali no final. A finalidade é destruir a capacidade do inimigo de resistir ao ataque e reorganizar-se, ou realizar um movimento retrógrado organizado. O inimigo já está na onça, ele vai conseguir fazer um movimento retrógrado ordenado? Aí ele vem ali e bota desordenado, que é o mais lógico. Não, se você levar para o filme, porra, Soldado do Raio, quando o cara descer a madeira lá, o cara saia todo. Não, mais lógico. Um movimento retrógrado desordenado. Aí ele está ali, ordenado. Aí você, não. Aqui não é. E aí nessa tu perde uma, perde duas, perde três. Daqui a pouco tu já está com 40, 39. Daqui a pouco tu já está pensando na inscrição que tu vai ter que fazer de novo. Entendeu? Rapaziada, é sério. São coisas assim que caem. Lá na hora você vai ver e vai falar assim, não acredito que ele trocou a palavra para meio deixar na onça. Mas ele tentou, mas tu vai ver a galera assim, ó. Mas já a galera fica na onça. Você não é isso. Isso aqui é outro termo aqui. Pô, troca outro termo e aí vai. Matando aos poucos. Quando o inimigo apresenta indícios de desorganização e suas tropas se desintegram sob pressão do ataque continuado, o aproveitamento desse pode se transformar em perseguição. Por incrível que pareça, tem gente que perde isso aí. Aí agora inverte. O aproveitamento do êxito pode se transformar em perseguição de acordo com 2 pontos. Aí começa, várias coisas citando. Aí tu vai ter que lembrar. Quando o inimigo apresenta indícios de desorganização e suas tropas se desintegram sob a pressão do ataque continuado. Você viu aqui? De lá para cá, branquinho, faixa branca a questão, daqui para lá. Não é? Pô, cara, são 3 linhas. Como é que eu te pergunto? De cima para baixo é mole, de baixo para cima é trabalhosa. Tá vendo? Não é? É uma coisa que até fica um pouco estranha. Você olha assim, cara, se ele perguntar, o aproveitamento deles pode se transformar em perseguição de acordo com a seguinte característica. 2 pontos. Aí começa, alfa, lá, bravo. Aí ele larga lá na delta. Aí o que você tem que se prender? Indícios de desorganização e tropas se desintegrando. Desorganização, desintegrando. Aí ficou mais fácil? Mais fácil não, menos trabalhoso. Tu viu como é que é? Então, tem que se prender a pequenos termos. Citou desorganização, desintegrando, sob pressão do ataque continuado, pode se transformar em quê? Perseguição. Você está vendo que isso está dentro de quê? Olha a perseguição lá embaixo ali. Está vendo?
Perseguição. A perseguição é uma operação destinada a cerrar e destruir uma tropa inimiga. É a finalidade. Isso é importante saber? Claro que é. Destinada. Qual a finalidade? Qual a destinação disso? Cerrar e destruir uma tropa inimiga. Muita gente erra. Que está em processo de desengajamento ou que tenta fugir. Olha aí. Normalmente, tá vendo? Segue-se o aproveitamento do êxito, diferente deste, na sua finalidade principal, que é a de completar a destruição da tropa. Então, normalmente, segue-se ao aproveitamento do êxito. Então, quer dizer que a posição dele é sempre depois do aproveitamento do êxito? Não. Que pode ter um ataque coordenado e logo depois entrar na perseguição. É isso que ele está querendo dizer para você. É isso que ele está querendo dizer para você. Não é que você precisa ataque coordenado. Vou perseguir? Não, peraí. Na norma diz que não posso fazer ataque com perseguição. Eu tenho que fazer agora o aproveitamento do êxito. Aí por isso ele bota. Normalmente, segue-se ao aproveitamento do êxito. Tá? Normalmente, diferindo deste na sua finalidade principal, que é a de completar a destruição do inimigo. Na perseguição, o inimigo perde. Perde o quê? A sua capacidade de influenciar na situação e age de acordo com as ações da tropa perseguidora. Então, o que o inimigo perde e de que forma ele age? Perde a capacidade de influenciar e age de acordo com a minha ação. A perseguição pode também ocorrer em qualquer operação em que o inimigo tenha perdido sua capacidade de agir eficientemente e tenta desengajar do combate. Até aqui, como estamos caminhando na matéria? Ao meu ver e ao de vocês, estamos caminhando ou correndo? Caminhando de uma forma proveitosa ou lenta? Às vezes eu tinha aula com algumas pessoas que enchiam linguiça, fantasiavam. A coisa que está fantasiosa ou está de uma forma que perguntas que pode surgir na prova? Não, vocês têm que falar, sim, está fantasiando. Porque eu já tive aula também fantasiosa. O cara chegava aqui, não, guerreiro, que a gente pode trocar o para colocar e para ludibriar. Não, ali não cabe. Não cabe uma. Por quê? Tem coisas que se você mudar, não troca o sentido, pô. Se eu trocar um para, botar a fim de, com o intuito de, eu mudei? Não, pô. Por quê? Ou combinação delas a fim de colocar seu poder para, eu boto ali, com o intuito de colocar, não mudei o sentido, pô. Então são coisas que não mudam o sentido. Eu tinha aula com pessoas fantasiosas que tentavam enfeitar o pavão numa aula que relativamente era um pouco mais simples. Quando a aula for simples, quando não for, quando tiver parado tem que gravar, rapaziada, não tem por onde correr. Isso aqui tem que estar no HD. Na massa do sangue ou no HD? No HD. Na massa do sangue é potássico. A prova a gente tem que engordar. Quando tu engordar é que você está vendo que está passando mais tempo sentado, queimando. Entendeu? Você vai engordar. Começou a emagrecer só se eu, sei lá, foi totalmente, sei lá. Mas acho que tu estuda, tu queima, tu, pô, tá com fome, vai comer, vai beber refrigerante, vai beber suco e. Sei aí. Entendeu? O cara vai beber uísque aí, cerveja, vai. Tá beleza? Então, o que foi passado até agora para o senhor? O pessoal do EAD aí também. Foi coisa que tem probabilidade de ocorrer ou não? Sim ou não? Sim. E se ocorrer, deixaria na onça ou não? Se eu pegasse aqui, aí fosse o contrário, eu montasse um questionário de 10 questões, com essa matéria trocando vários termos, mas só com alfa e bravo, alfa, bravo, perguntando a vocês, só para me responder o que é certo e o que é errado aí. Muitos iam errar, porque são coisas que você, ao ler, ela é uma verdade, cara. E uma verdade contada várias vezes, ela se torna até uma mentira.
Por isso que você, quando estiver fazendo áudio, aí é quem, porra, fala, cara, se você não quiser, você tá perdendo tempo, porque na condução, para você chegar no ônibus lotado, tu, ó, aí tu tá indo pra borda de carona com campanha, aí tem um do teu lado, no banco de trás, o outro do teu lado, geral falando de soco, falando de WhatsApp, você aqui no meio querendo, e o cara, sai daí, pô, tá de guerra, né, boy? Pô, não cai não. Agora você, olha você, gravou no fone, aí você mete aquela, pô, rapaziada, aí, caraca, ontem eu fui pro soco, foi nada, ficou queimando, fui pro soco, tomou orgadão, tá nada, tum, botou o fone aqui, continuar descansado aqui, queimando, e aí, falando, fazendo guerra do WhatsApp e tudo, você menos 2. Se os da frente, o motorista menos 4. Mas tá mentindo? Você faz uma só. Ou então tu tiver no carro de carona, tu vai ficar assim, ó. Porra, só papo torto. Se eu tivesse com o meu áudio aqui, porra, pelo menos essa operação terrestre eu já tinha passado uma vez. Aí eu tô aqui, ó. Pô, tô vindo lá de Campo Grande. Não, olha isso aí, Campo Grande, São Gonçalo. É o extremo. Aí tu vem de lá. Rapaziada, é importante eu passar a matéria para vocês. Só que o mais importante é trazer vocês para a realidade da forma de estudo. Entendeu? Juro para vocês, vocês vão estar no carro do campanha de carona e você vai falar assim, se eu tivesse com o meu áudio aqui, pô, então tu abre isso aqui, faz o teste. Se vai conseguir de Campo Grande ou Paysandu, sem ninguém dar uma. Rapaz, é guerra, pô. Vai lá no Corpo da Guarda. Vai no Corpo da Guarda, tu abrir isso aqui. Vai apanhar, pô. Vai apanhar, pô. Aí, tá estudando. Aí entra o cabão. Pra fazer faxina. Aí, cara, que lá é mais moderno. Você tá estudando. Ô, guerreiro, larga isso aí, pô. O cara pagou faxina no banheiro aqui. Ajuda aqui. Eu duvido que alguém. Aí aqui tu fazendo faxina no banheiro. Fone, faxina no banheiro da barra. Assim, tá queimando. Tu tá... Se você tá ouvindo que tu tá queimando, tá. Tá ou não tá? Fazendo faxina aqui dentro do corpo da barra. O banheiro é meu, eu sou mais moderno, o banheiro é meu. Beleza. Então pra vocês aqui, pra todo mundo, pro camarada do EAD, é isso aí. É áudio direto. Esquece rede social, esquece todas, Instagram, tudo, Tinder, tudo, sai de tudo, esquece música, vai ouvir o que você quiser lá, depois da prova, grava, porque você vai ganhar tempo. Agora também se fala assim, pô, não quero perder meu tempo gravar, cara, é gorgotinha, tu pega o celular, qualquer celular do Goiaba hoje tem um gravador, você abre ali, ó, foi pra conta. Não ou não é? Acabou. Beleza? Então vamos lá. Rapaziada, esse entroncamento aqui, formas de manobra tática ofensiva. Eles ocorrem aonde? Qual fase? Fase? Viu aí? Mas viu como é que é? Confunde, tá vendo? Qual a fase que ele ocorre? Execução. Aí. Execução. Você viu como é que confunde? Você tem que pegar no quadro. Deixa eu ver se eu tô com outro. Você tem que pegar esse quadro e aí você vem dentro do ataque coordenado, você pega isso, joga lá dentro. Então dentro do seu quadro não tem, isso acontece dentro do ataque coordenado, que no quadro eles chamam de assalto. E qual é a fase? Então você tem que aqui fazer bolhas, faz bolhas. Pô, uma bolha nas fases da ofensiva. Vou usar um outro quadradinho, só com um ícone, como se eu saber o que é o que. A bolha,
eu boto nas fases, preparação, execução e continuação. Quadradinho, e bota a legenda do lado. Quadradinho, você bota o quê? Tipo de operação ofensiva. Quais são? Elas ocorrem, qual tipo de operação ofensiva? Ataque coordenado. E qual fase? Execução. Você entendeu? Não, entenderam ou não entenderam? Entendeu? A gente explica de novo, você entendeu? O sentido agora vai ter marcha para o combate, reconhecimento de força, ataque coordenado. O ataque coordenado ele está centralizado. Aqui é a execução. Essas formas de manobra tática acontecem no ataque coordenado. Aí qual é a tua ideia de você puxar o ataque coordenado? Ele te pergunta qual é a fase. Entendeu? Aí qual ele bota, o que ele bota na alfa? Ataque coordenado. É uma verdade? É. Mas é o que ele te perguntou? Por quê? Questão de prova. Nem tudo que tu responde certo é o que eu pedi. Me deu o alcance do fuzil, da pistola e do M16, da pistola e do FAL, respectivamente. Troca. Você respondeu, mas respondeu na ordem errada. Ele está dentro do ataque coordenado? Sim, mas qual foi o questionamento que eu te fiz? Qual é a fase? E ele faz isso? Faz. Aí adianta você estudar o ano todo, se dedicar, perder o final de semana e o cara te ganhar na questão faixa branca dessa? Mas por quê? Na fotografia, na imagem que ele colocou, ele não chamou atenção para isso. Você não se preocupou em melhorar o que está ali, em fazer o espelhamento e colocar as subdivisões que tem ali dentro. A tua memória, você trabalha em todos os sentidos, pô. Quando eu leio, eu trabalho a minha visão, a minha fala e a minha audição. Se você está dando aula para você dessa matéria e gravando seu áudio, você está trabalhando a tua visão, a tua fala, porque é diferente de você ficar assim, ó. Trabalhando um sentido só. Eu ler é uma coisa, eu ler e falar, não tem gente que lê. Tem gente que fala assim, ó, lê isso aí, cara. Ali. Bota essa galera aqui. Lê essa galera aí. Aí o cara. Formas de manobras táticas ofensivas. Mas ele não sabe ler. Mas ele teve que usar outro sentido. Então nessa forma de estudo, isso que eu falo, você tem que trabalhar todos os sentidos. Então essa imagem que está aqui no manual vai te vender, porque ela está ao contrário. Quando você buscar na memória, ele vai inverter de acordo com a imagem e você vai rodar. Então você tem que falar assim, pô, essa é a imagem do manual, está aqui. Essa é a imagem que eu espelhei e coloquei em todos os eventos. Beleza, botei forma de manobra tática, manobra para o combate e forma de manobra tática no ataque coordenado. Sempre chama atenção, que a forma de manobra tática ofensiva que acontece onde? No ataque coordenado. Está dentro de qual fase? Então você tem que sempre trabalhar. É a forma de manobra tática ofensiva que ocorre no ataque coordenado, que está dentro da... Agora, você lendo isso tudo preto e branco, vai te chamar a atenção isso? Não, cara. Não vai, porque é tudo número. 5.1, 5.2, daqui a pouco tu não está nem lendo mais aquele 5 pontos, não sei o que, 5 pontos, não sei o que. Você não tem a noção de quando começa uma coisa, quando para aqui. Quando começa outra, por isso que aquele azul, eu boto só para te chamar a atenção assim, ó. Aqui, troca o chip, ó. Troca o chip. Você tem que saber fazer isso. Troca o chip. Beleza? Então, penetração, ataque frontal, desbordamento, envolvimento e filtração. Pô, sim, beleza. Vai dizer que ele bota isso aqui perguntando quais são as 5 e trocar uma ali dentro. Agora tu analisa entre as duas questões, ele te perguntando qual a fase que acontece e quais são elas. Uma é bem mais tranquila e a outra é bem mais trabalhosa. O termo fácil e difícil a gente usa? Não. Um eu trabalho menos para chegar e outro eu trabalho só um pouco mais de conhecimento para chegar.
Gasto meu HD um pouco menos, gasto meu HD um pouco mais. E nessa eu vou chegando. Rapaziada, eu vou parar por aqui. Vocês aguardem a intenção de aula. EAD, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Deus nos abençoe. Boa noite.